Sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. É o primeiro do ano de 2023. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual, Davi da Silva, Vale Lanches Tabuão. Olá. E Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta. Vamos iniciar nosso programa com os destaques de hoje. Câmara impõe 4 derrotas à Prefeitura. Orçamento hoje em pauta. Próximo destaque, Davi da Silva. Olha, como ficamos aí esse período de festas, acaba acumulando um pouco. Hoje nós temos, além do assunto da Câmara Municipal, o orçamento propriamente dito, nós temos aí uma insatisfação, uma rebelião de mães diante da ameaça da Prefeitura de remanejar alunos com deficiência auditiva. Isso daí deixou aí as pessoas que precisam desse tipo de aula alvoroçadas. E também nós temos a questão de que no dia 11 já estamos e o prefeito havia prometido nomear uma secretária de segurança pública. Então nós já estamos aí há vários meses com a Secretaria da Segurança sem titular e 11 dias de promessa não cumprida. Próximo destaque de Adilson Oliveira. O meu foco é a saúde. O Apreju não cuida da manutenção e chove dentro do Centro de Especialidades Médicas. Vamos tratar também de um exame que uma paciente deixou de fazer por falta de um ar-condicionado, que foi furtado deste equipamento. Então a situação do Centro de Especialidades Médicas é caótica. Que você vai ver agora. Estamos de volta e vou iniciar com os meus destaques de hoje. Com a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal, dá-se um início a várias confusões na Câmara Municipal. O presidente, até então, de 2022, Carlos Pereira da Silva, por 2 sessões, não colocou o orçamento em pauta. Ele foi só colocar em pauta dia 29/12, mas não foi votado. Inicia-se 2023, nova mesa da Câmara Municipal é empossada e coloca aí agora como presidente. André Egídio colocou, como já havia previsto, o orçamento. Então, a Prefeitura entrou na Justiça pela primeira vez em Itapecerica da Serra para que houvesse a votação, uma obrigação. Olha, vocês vão ter que votar. Depois ele não votou, entrou, não foi votado, eles entraram de novo, ingressaram com mandato de segurança novamente na Câmara e não foi votado. Nós vamos falar oficialmente, depois vem os bastidores, tá certo? E também não foi votado, isso é oficial. E sabe por que não foi votado? Porque a Prefeitura não recolheu as taxas devidas para que a Justiça encaminhasse a citação para os vereadores. Os vereadores não foram citados, no entanto, na sessão não deram chance e para votação, não votaram, não foram citados e não votaram novamente. Por quê? Não foram pagas taxas de acordo para serem citadas. Diante disso, a Prefeitura recolheu as taxas na sexta-feira, dia 6. No entanto, nesta terça-feira, dois oficiais de justiça foram à Câmara citar o presidente da Câmara para que houvesse a votação.
Então, no entanto, a votação já estava em curso, já estava em pauta, só não tinha sido votados. No entanto, quem esclareceu tudo isso foi o Dr. Augusto, procurador da casa, Augusto Levin. Ele precisou vir à tribuna e dar uma explanação disso para que as pessoas entendessem um pouquinho melhor. Os vereadores estavam fazendo um balbúrdio e sem nada. Eles nem estavam sabendo que a Câmara a Prefeitura não recolheu as taxas. No entanto, não foi citado. No entanto, não entraria, a votação não valeria, então, certo? Essa é o cronograma que nós chegamos até agora, o último. Daqui a pouco nós vamos entrar com o Davi Adilson, só um pouquinho aqui desse cronograma, dessa última terça-feira, então, depois dessa explanação do procurador, o que aconteceu? Também não foi votado o orçamento. Vai ser agora sexta-feira às 14 horas, visto também que não foram votados as comissões de orçamento, de justiça e redação, também não foi votado. Isso aí é o que foi oficial, né? Daqui a pouco a gente, com os bastidores, nós vamos iniciar com a opinião de Davi da Silva, esse imbróglio, essa confusão e esse circo Davi da Silva na Câmara Municipal. Todo mundo aqui, pelo menos as pessoas já na fase adulta, deve saber o que é o siri na lata, né? Você já jogou um monte de siri, de caranguejo dentro da lata. Esse é o desenho da Câmara Municipal, que na verdade começa lá na data em que o Carlinhos do Leme colocou na ordem do dia a eleição para a nova presidência. E a Prefeitura tentou barrar essa votação. Eles queriam que fosse discutido e votado primeiro o orçamento e depois é que eles poderiam eleger um novo presidente. Uma intromissão clara e uma leitura errada da questão jurídica. Houve, inclusive, episódios grotescos com o vereador Alessandro Olímpio, que não tem nada de olímpico, até porque o vulgo dele é bodinho, ele querendo dar voz de prisão ao procurador-geral concursado, como se o procurador fosse um criminoso. Não teve sucesso nessa ordem de prisão, porque nem os guardas municipais tomaram conhecimento. Aí teve também a postura até antiética do vereador Sandro Aires, quando acusou que o parecer jurídico da Câmara era um documento falso. Eram todas tentativas do gabinete do prefeito de atrapalhar o rito interno da Câmara. Hoje a Prefeitura diz que tem vereadores tentando atrapalhar o rito do orçamento, mas quem começou esse pugilato, essa treta, essa quizumba inteira, essa bagunça, foi o Executivo primeiro, ao tentar impedir a eleição da nova mesa, e agora o Aprígio e seus sequazes querendo dizer que não poderia haver votação do orçamento com a nova mesa. Hoje nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, dia 11. Hoje de manhã veio a Padical, a doutora Raquel Moreira da Silva, disse o seguinte: tudo que o Augusto Levin falou na tribuna da Câmara procede, ou seja, votação do orçamento e eleição de outra mesa diretora são assuntos que não se excluem. Adilson Oliveira, foi um circo armado, né? Ele citou, tem o enfermeiro Rodney, também o Sandro Aires mostrou que a Câmara poderia virar um circo. Não, vale dizer que há dois grupos que se entraram numa disputa, numa briga, né? Depois de até pouco tempo atrás, os 13 votarem juntos na base do prefeito Aprígio. Depois passou a haver essa contenda entre dois grupos, o grupo dos 7 e o grupo dos 6. O grupo dos 7, vereadores que passaram a se opor ao Aprígio. Por quê? Porque o prefeito, como disse o Davi, quis se intrometer na eleição da nova mesa diretora. Então já fracassou aí. E acabou criando um clima ruim
entre os vereadores, em que os 7 se indispuseram, ou melhor, os 6 passaram a confrontar o grupo dos 7 com ações patéticas, né? De bater na mesa, puxar o microfone, dar voz de prisão para o procurador da casa. Justo, né? O vereador que tentou prender o procurador é aquele vereador que nunca veio a público sequer para dizer sobre o roubo das vacinas que foi denunciado pelo Adilson. O vereador que é acusado, né, de líder de quadrilha dentro da prefeitura querer prender um procurador. Não, exatamente. E o Aprígio, ao ver que o orçamento não era votado, né, por conta até desse clima ruim que se criou na Câmara, por conta dele, né, por conta do Aprígio, ou melhor, até por conta do secretário Mário de Freitas, né, que teria feito promessas de que o grupo dos 6 acabaria elegendo o novo presidente, que foi uma promessa que ele não podia nem cumprir, porque ele não manda na Câmara. Então, por conta da não votação do orçamento, o prefeito entrou na justiça, né, para fazer votar o orçamento. Coisa que acabou se configurando que a sessão em que foi colocado o orçamento para ser apreciado aconteceu, foi colocado antes do fim de 2022, foi colocado no dia 29 de dezembro, e até desde aquela sessão continua sendo a mesma sessão, não foi encerrada. Então, nesse ponto, a Câmara, mesmo a antiga presidência como a atual, estão seguindo a lei orgânica, não feriram, está tudo ok, né? E aí o Aprígio ainda tentou colocar como uma situação em que o orçamento deveria ser votado, alegando que houve mudança na mesa diretora, que a nova mesa diretora assumiu os trabalhos, né? Então, portanto, na visão do Aprígio, o orçamento deveria ter sido votado antes. E aí a Justiça disse que não, isso aí é uma questão interna da Câmara, né? O que deveria ser só observado é se a sessão em que foi colocado o projeto da peça orçamentária ainda continua em aberto, né, para definir a votação. Então o Aprígio entrou numa disputa perdida, né, sem falar nessa questão até pitoresca de não recolher as taxas. Cuidado com esse advogado, hein? Se você tiver em alguma situação ruim, nem batida de trânsito você pega esse cara, porque ele não recolher a taxa de diligência. E outra coisa que é mais importante até, que isso vai entrar, lógico, já entrou no folclore jurídico de Taboão da Serra, né? A prefeitura se valer de um profissional de direito que não recolhe taxa de diligência. Isso daí mata o cara no ninho. E, inclusive, eu tive até um munícipe ilustre, o Newton Esteves, que até perguntou no Facebook, né? Falou, esse rapaz ele tem carteirinha da OAB, né? Agora, o mais importante, o mais grave, é que quando o Aprígio manda para a Justiça esse pedido de liminar, ele cometeu 2 mentiras ali, né? E um equívoco. O primeiro equívoco era querer dizer que não estava em andamento o ano legislativo, quando estava. Ele foi aberto no dia 29 de dezembro e continua até agora. A real intenção do Aprígio era bloquear o caminho do André Egídio até a Câmara, até a presidência da Câmara. Esse era o verdadeiro objetivo. E a mentira que está sendo muito disseminada, inclusive ontem eu vi, os outros que me perdoem caso tenham feito esse mal feito também, mas eu vi vídeos do Anderson Nóbrega e um outro conjunto entre o Rodney e o Sandro Aires, querendo dizer que a prefeitura está sem orçamento para gerenciar a cidade. Isso está na peça primeira lá no ano passado. No dia 30, eles mandaram para o juiz um pedido de liminar, dizendo que não teriam dinheiro para pagar fornecedores, para pagar salário de servidores e as despesas de saúde com a educação. Isso é mentira. Fica aqui até a pergunta, né? O próprio procurador Augusto Bevin pode até nos ajudar numa outra edição do programa.
O vereador tem imunidade parlamentar para suas palavras e votos. Agora, eu não sei se ele tem imunidade para mentir. Porque, na realidade, o que acontece? Nós temos um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A lei diz o seguinte, claramente, enquanto não é aprovado definitivamente o orçamento, esses 1 bilhão e 500 milhões, você divide em 12 e o prefeito toca a cidade. Isso significa, Márcio, isso valeria até uma chamadinha, a Aprígio dispõe de 4 milhões e 100 mil reais por dia. Você pega 1 bilhão e 500 milhões, divide por 12, vai dar 125 milhões por mês. A cada 30 dias, o seu Aprígio tem 125 milhões, significando, agora nós estamos já no fim de tarde de quarta-feira, na quinta-feira você está assistindo esse programa, o Aprígio abre a salinha dele com 4 milhões. Dá para tocar a cidade. Na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia, porque se ele tiver um orçamento total aprovado de 1 bilhão e meio, também significa 4 milhões por dia. Então, esses vereadores que estão gravando vídeos, querendo acusar os outros, o grupo dos 6 vereadores que está do lado do Aprígio, e o grupo dos 7 vereadores que se insurgiram, né? Esse grupo dos 7 está sendo acusado pelo grupo dos 6, inclusive o Sandro, como é costumeiro dele, falar palavras ao vento, ele chegou a dizer que pode haver pessoas morrendo na cidade. Se eu sou um vereador, Márcio, se eu sou um vereador, Adilson, se você me lança uma acusação dessa, eu vou diretamente te enquadrar na comissão de ética, porque é mentira. Eles estão gravando uma série de fake news. Eu acho que fica até uma sugestão aí para esse grupo dos 7 tomar providência, porque nós temos lá no STF um processo muito grande sobre a CPI das fake news. Você não pode ir para o público mentir, dizer que a prefeitura não tem um mísero de um puto de R$1 para tocar a cidade, quando são 125 milhões todo santo mês. E vamos agora para os bastidores, agora o que veio por trás. Aí, o que está acontecendo? Vai abrir a porta do banheiro. Vamos abrir a porta do banheiro agora? Vamos lá então. Talvez você não tenha visto no vídeo. A parte escatológica do programa é agora. É agora, né? Não, agora que o programa vai começar. Ah, meu Deus. Então é o seguinte: vocês muito bem sabem que quem começou tudo com a Câmara, a negociação, com a Prefeitura é o secretário de governo Mário de Freitas, ele que bateu no peito, deixa comigo, eu sou o cara, sou estrategista e é o principal e responsável, ele, Mário de Freitas, é o principal e o responsável, Davi da Silva, por toda essa balbúrdia que está acontecendo. Vou dizer para você por quê. Também é o seguinte, as negociações eram feitas assim, não, nós vamos ver, vamos lá, deixa comigo, começou assim, em relação à presidência da Câmara, não deu certo a estratégia dele, não deu nada certo, o Egídio ganhou e começou aí, os bastidores começam aí. Com relação à votação do orçamento, na sexta-feira, o Carlos Pereira da Silva e o Nesito tiveram uma reunião com o Aprígio. Sabe por que o Aprígio? Porque o Aprígio teve que entrar na jogada disso, porque Mário de Freitas estava fazendo essa balbúrdia toda e o Aprígio resolveu entrar. Também não resolveu nada, você vai ficar sabendo. Ele teve uma reunião. Quer dizer que o Aprígio estava alheio. Ele estava alheio, ele não está nem aí. Ele terceirizou o Mário de Freitas e se dirige. O que aconteceu? Então a Aprígio agora resolveu falar com o Carlos Pereira da Silva e o Nesito. O Nesito disse o seguinte: olha, prefeito, eu vou manter a minha palavra, vou votar a favor do orçamento, tá? E volto para o grupo do 7. Só minha palavra. Tá? Isso inflou o Aprígio. Por quê? Porque ganhamos. Né? Ganhamos, então nós temos 7 votos. Então, o que tem que acontecer? Tem que votar. Então, entraram na justiça para acelerar a votação. Foi por causa disso, porque eles já teriam 7 votos e de tanto acelerar, o que aconteceu? Não pagaram as taxas, os vereadores ficaram lá tranquilos, sossegados, não foram citados e depois aconteceu mais uma reunião, Adilson Oliveira, que foi hoje,
o Aprígio... Nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, dia 11, é isso? Dia 11. O Aprígio falou o seguinte, chamou o 7, o grupo do 7, chegou lá na prefeitura para conversar. Chamou lá o 7, muito bem, vamos conversar. Chegando lá, quem estavam lá? O grupo dos 6. O que eles falaram, o grupo do 7? Não tem conversa quando se trata com o grupo dos 6. Disseram assim para o Aprígio, só conversamos entre nós e você. Sem Mário de Freitas, sem grupo dos 6, sem ninguém, ficou de marcar outro dia. Ou seja, pode ser amanhã, sexta-feira, porque tem votação na terça-feira. Na sexta-feira da marcada a sessão. Sexta-feira depois. 13, sexta, 13. Porque o programa vai para quinta, né? Então amanhã o programa está gravado na quarta, vai ao ar quinta-feira, então amanhã vai ter a sessão às 14 horas e possivelmente tenham essa reunião para ver se há um acordo. Eu só vou fazer uma perguntinha. Por que os 6 não quiseram participar, ou melhor, não quiseram, os 7 não quiseram que os 6 participassem da reunião com o prefeito? Vou te responder. Haveria uma possibilidade de uma briga muito grande, porque os interesses do 7 é diferente dos interesses do 6. Então ali haveria uma briga e colocaria o Aprígio numa situação de misericórdia, como já pior do que já está. O fato é que é um clima muito ruim, né? Muito ruim. Teria brigas. Depois dos 6 vereadores praticamente afrontarem o grupo do 7 com acusações até levianas. Criminosas, né? São criminosas. Então, o grupo do 7 falaram assim, nós temos uma conversa, só conversamos se for reservadamente com o prefeito Aprígio. Então, o senhor Mário de Freitas contou mais uma. Sabe o que ele fez, Davi? Vamos chamar a Rede Globo? Vamos chamar a TV Globo lá? Para constranger os vereadores. Para constranger os vereadores. Vamos colocar... Aquele negócio, eu vou chamar a televisão aqui, que aí eles não vão querer dar vexame na frente das visitas, eles vão tremer. Eles vão tremer. O repórter... Quem acabou dando vexame foi mais o grupo dos 6, né? Foi o grupo dos 6, porque eles assim, uma ação do enfermeiro Rodney, que é uma ação ridícula, que ele chegou lá na hora do intervalo, ele chegou lá, sentou na cadeira do presidente e disse o seguinte, eu estou reabrindo a sessão, e tem quórum, eu estou reabrindo a sessão. Eu já disse para os nossos telespectadores que eu não posso abrir a boca para falar do Rodinei, porque aí o Conselho Regional de Psiquiatria me manda prender, porque ali é um caso para profissional do cérebro humano, porque não tem como. Uma atitude ridícula dessa. E outra coisa que o Aprígio falou, que vai fazer com que a coisa se complique ainda mais, Adilson. Davi, foi claro, o Aprígio foi claro para o Nesito e para o Carlos Pereira da Silva. Eu não aceito o Ronaldo Anis, vereador Galo, e Marcos Paulo. Esse nem vou repetir, pintados de ouro. Ou seja, o prefeito queria um acordo com o grupo do 7. Menos 3. Né? Menos 3. Menos esses 3. Menos esses 3. Aí o Carlinhos disse o seguinte, dessa forma não tem como, dessa forma não dá. Viraram as costas, vieram embora. Isso acabou piorando ainda mais essa questão, né? Desse acordo. Portanto, sexta-feira, então, amanhã, no caso, vai ter a votação, mas ainda não foram formadas comissões, Justiça, Redação, as comissões permanentes. E é provável, gente, eu não estou dando aqui mãe de nada, mas eu acho que não vai ser votado o orçamento na sexta-feira às 14 horas, não. Vão ser gastos o tempo vão ser gastos na formação dessas comissões da vida. Porque quando o cidadão vê a sessão, né, funcionando ali dentro do cercadinho dos vereadores, existe todo um trabalho, que é uma necessidade constitucional, que tudo que vai para a votação no plenário tem essas comissões internas, né? Principalmente a de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, tem a Comissão de Saúde, Comissão de Educação, é uma série de detalhes que impedem, e isso o André Egídio deixou bem claro, né? E o procurador Augusto Bevin tem marcado esses gols todos, e o Augusto está trabalhando sozinho, viu?
Augusto está trabalhando sozinho. E sem essas comissões, Davi, não se dá para o orçamento, tem que passar. Exato. Tem que passar para essa comissão, né? Sem isso. Quem é que referenda, né, todas as ações da Câmara? São as comissões. O plenário dá a palavra final, mas você precisa dos pareceres. Aí como é que você vai tocar um projeto? Não existe a menor possibilidade. Um último detalhe, então. O Aprígio tem que mandar para a Câmara para ser aprovado as demissões dos mais de 600 livres nomeados. Tem que passar pela Câmara. O Ministério Público deu até o dia 19, cai numa sexta-feira, para que o Aprígio cumpra o TAC, né? O termo de adequação de conduta. Dia 19, mas antes disso ele tem que mandar a Câmara, tem que aprovar. Tem mais essa confusão ainda. E as emendas impositivas que ele não pagou? Não, foi 2022. 2022. Nós fizemos um levantamento, que não vamos colocar aqui agora, 6 vereadores não foram cumpridas, inclusive com o presidente da Câmara. De 295 mil, o Aprígio não cumpriu as emendas impositivas e obrigatórias. Isso é um problema administrativo grave, muito porque grave. A palavra impositiva não é só um adjetivo, não. Né? Não é assim, impositiva, peronomútil, isso não existe. O vereador o prefeito tem que cumprir, né? Tem que cumprir as emendas, né? E mais um problema que o Aprígio criou para si próprio, né? Em se colocar, não cumprir essas emendas e ficar contra, de certa forma, os vereadores que apresentaram as emendas. Né? Eu vou colocar bem rapidinho aqui para encerrar essa questão do orçamento. Sabe que o Aprígio está mais uma enroscada, segundo a minha informação que eu tive. Os vereadores estão assim, imagina os vereadores sentados tomando uma cervejinha e dizendo o seguinte: se quiser acordo agora, ele que venha falar com a gente, ele que faça a proposta, ele que diga o que é bom, o que é ruim, ele que mande uma proposta que a gente vai ver se é bom ou não. Geralmente a relação entre vereadores e prefeitos se dá naquele velho tomar lá da cá, né? De cargos não dá mais. Não satisfazem. Não dá mais. Não tem como cargos, pode esquecer. Já dia 19 agora encerra tudo. Então, eles estão assim. Aprígio, qual a sua proposta? Nós estamos aqui somos seus ouvidos. Estão dizendo, né, falar em cargo, só também para arrematar, porque virou uma minissérie nessa questão. Os funcionários que foram exonerados, aquela primeira turma lá que foi mandada embora dia 6 de dezembro, passou Natal, Ano Novo e está começando o ano sem receber nada. Não receberam. Porque a desculpa da prefeitura é: enquanto não votarem o orçamento, não temos como pagá-los. O que é mentira. Você que está exonerado, bate na porta e fala: vocês têm 4 milhões por dia aí, dá meu dinheiro aí, vagabundo. Bora. Vamos embora Dá então. dinheiro. Vamos embora então. Daqui a pouco vão tudo fazer piquete na porta da prefeitura. Claro, estão no direito deles. Eu não tenho dúvida. É só não quebrar a prefeitura, mas manifestar pode. Mas eu queria só fazer um comentário ainda sobre essa questão. É que me chama a atenção como as taxas para o oficial de justiça ir apresentar, fazer a notificação, não foram pagas, né? Quem são os procuradores que estão assessorando? Te garanto que nenhum procurador profissional da prefeitura. Nenhum. Isso é coisa no mínimo de amador, não é? Não dá. São informações, mas eu posso falar alguma coisa que eu não posso provar agora? É difícil, mas eu vou falar. Mas a gente lê os documentos, nós sabemos que aqueles procuradores mais experimentados... Não foram. Não tem nome. Nós temos dois nomes muito responsáveis, um nome na prefeitura, departamento jurídico. Eu acho que não foi. A informação que eu tenho é que uma procuradora da Câmara está fazendo todo esse trabalho junto com o Mário de Freitas e essa balbúrdia toda culpar. Então a Câmara tem uma mata-hari, uma espiã trabalhando. A informação que a gente tem, uma espiã, uma mata-hari lá, junto com o Mário de Freitas, os dois são responsáveis por essa balbúrdia toda. Eu tô dizendo isso porque eu ouvi dizer que o departamento jurídico da prefeitura não está fazendo parte dessa apresentação. Nós temos um decano, né, que é o Luiz Carlos Lagrota, que difícil a gente ver esse homem perder ações. Foi feito por amadores mesmo. E eu concluo dizendo que
o procurador da Câmara ter subido à tribuna, o presidente André Egídio Teve que dar uma aula, né? pediu para o procurador ir à tribuna, o próprio procurador apresentar o parecer, né? Aquilo ali foi uma aula de entendimento jurídico. E tem um parlamentar imbecil que veio às redes sociais ontem, estava no Instagram, dizendo: agora nós temos um 14º vereador. Às vezes é necessário realmente que, se não fosse o Augusto Levin tomar para si essa missão, a Câmara ia estar um verdadeiro... Porque ali era um brejo, você sabe, né? Ali era um brejo. Então esses caras que onde tem a Câmara Municipal hoje, era o brejão do Jardim Helena. E esses vereadores não se tocaram que ali não é mais brejo, né? E o procurador, ele teve o mérito ainda de não só dar uma lição jurídica, como aquietar alguns vereadores que estavam fazendo... O Anderson Nóbrega tentou calar a boca dele. A hora que estava a TV Globo lá, porque eles só estavam fazendo aquele papel, né, ridículo, né, de bater na mesa, falar que reabrir a sessão sem ser presidente. Esteja preso. Porque estava lá a TV Globo, né? Fora isso, os holofotes não tinham outra explicação. Na hora que o Augusto Levin, o procurador da Câmara, estava já concluindo a explanação, a gente viu que o Anderson Nóbrega tentou interpelar e falou: calma aí, eu vou concluir. Na verdade é porque o cara não estava aguentando contato com a realidade, né? É muito difícil o cara sair da bolha e falar: eu estou errado e o procurador está correto. Então, na próxima semana você terá mais informações sobre um importante projeto que é o orçamento para 2023. Mais informações no próximo Roda de Fogo. E vamos para o nosso próximo destaque de Davi da Silva. O atendimento a crianças e jovens com necessidades especiais é uma das missões mais nobres que uma prefeitura pode ter. E nós somos, o município é referência aí no atendimento a alunos com deficiência auditiva. O que eu recebi na sexta-feira, a gente vai reproduzir aqui para vocês, foi uma mãe muito preocupada que disse o seguinte: não fechem as EMEBs, os surdos necessitam e merecem uma escola deles, com a identidade e necessidade deles, e isso já existe, que são nas EMEBs. Aí, segundo informações, estavam tentando recambiar essas crianças que estavam em ambientes devidamente planejadas para elas, colocá-las na escola Antônio Fenório, que fica ali no Pirajussara. E a argumentação da é uma escola que já tem 400 alunos, né, que não tem as necessidades dessas crianças com problema de surdez, e aí o prefeito se dispôs a receber amanhã, amanhã não, né? No caso você está assistindo esse programa dia 12, então hoje, quinta-feira, dia 12, 3 horas da tarde, o prefeito vai receber um grupo de mães, já mandou o recado: não me tragam as crianças para cá, venham só as mães. Então, vamos ver, foi eleito aí um grupo, pelo que eu sei, que deve ser coisa de 16 mães que serão recebidas, com a ordem do velho Aprígio: não quero criança aqui, vou conversar só com as mães. Vamos ver o que vai rolar. Um absurdo. Bom, não indo às crianças, não preciso dizer mais nada, né? Ele não quer o apelo, ele não quer ver diante de si, né, a crueldade, a falta de jeito, a falta de planejamento. Essa gestão que tem hoje na Secretaria da Educação, que tem a Dirce Nakano, né? Nakano. A Dirce, a dona Dirce, é uma secretaria, é uma gestão que lá em 2010, 2011 causou sérios problemas, cassou direitos trabalhistas de professores, tirou sexta parte, quinquênio, tirou um monte de direitos. Os professores precisaram ir para a justiça. Isso está causando um rombo enorme nos cofres municipais agora, porque os professores ganharam e agora tem direito a receber tudo com juro e correção monetária. Então, é uma gestão desastrada, que não chega a planejar a remoção de uma lousa, né? Então, provavelmente a turma da DIS falou: a gente pega essas crianças com problema de surdez e vamos tirá-la igual eles tiraram a lousa que despencou em cima de uma professora. É desastre em cima de desastre.
Mas Daqui. o próximo destaque, então, vamos com Adilson Oliveira. Bom, quero falar sobre a questão da saúde, sobre o Centro de Especialidades Médicas. Você viu, espectador que está vendo a série aqui no início de 2021, o prefeito fez um passeio pelos equipamentos públicos, dizendo que estava precário, que precisava reformar, e prometeu reformar e melhorar as instalações. Vamos reconstruir. Continua que, bom, aliás, acho que o mote eles nem falam mais, porque já é uma destruição, né? Estão destruindo, né? O que tem e que poderia ser melhorado. Muito bem, o Centro de Especialidades Médicas, o que a gente tem? Está chovendo dentro. A cada chuva é água que escorre pelas paredes, toma o chão da unidade, a área onde ficam os prontuários médicos, as fichas dos médicos dos pacientes, é água avançando e com risco de perder tudo, né? Então, o que se vê é um desleixo completo em relação ao equipamento que, pasme, fica a cerca de 200 metros da cadeira do prefeito. Até uma funcionária do Centro de Especialidades disse: olha, o fato de a gente estar aqui perto da prefeitura não é nenhuma garantia de um equipamento em condições para atender a população, muito pelo contrário. Realmente, eu vou pedir até para o Márcio colocar as imagens, né, do equipamento com a água descendo pelas paredes, tomando o chão da unidade. E vale lembrar que uma munícipe foi fazer um exame de endoscopia, né, que haviam marcado para o final do mês de dezembro, e quando ela chegou lá, disseram que ela não podia fazer o exame porque faltava um ar-condicionado. O que aconteceu com o ar-condicionado? Foi furtado. Até criminoso leva um equipamento pesado, grande, né, próximo à prefeitura. Se nenhum equipamento próximo da prefeitura é guardado pela administração municipal. E não avisaram a munícipe, ela teve, né, perdeu tempo, dinheiro para chegar lá. Mas o detalhe, também uma funcionária disse ao Verbo que eles só providenciaram as condições, a troca do equipamento lá depois que o Verbo publicou uma reportagem mostrando que a munícipe não pôde fazer o exame por falta do ar-condicionado na sala de endoscopia, né? Então, só provocada, a administração Aprígio troca equipamento, faz alguma manutenção, né? Agora, em relação à água descendo dentro do Centro de Especialidades Médicas, ainda não teve solução. Agora você veja, né? Pelo que eu li na reportagem do Adilson, essa senhora que precisa da endoscopia, o médico solicitou em agosto, aí ela tinha sido jogada para dezembro, e agora remarcaram para novembro, jogaram para novembro, aí o prefeito emendou os feriados dos finados, aí remarcaram para o final do ano. Quer dizer, essa pessoa passou, quer dizer, está padecendo há 6 meses, passou Natal, Ano Novo, sofrendo, e é dia 19, né, que marcaram, dia 19 de janeiro. Quer dizer, você está assistindo... E no AMI, vai ser no AMI, lá no equipamento do governo do Estado. Não restabeleceram as condições de exame num centro que chama-se de especialidade. Se é especialidade, imagine os lugares onde não há especialidade. É isso. Sim. É o que daria. Só mais um destaque em relação à questão da lei que foi aprovada, a lei municipal. Mal aprovada. Em 2019 ainda, né, uma lei que foi colocada pelo vereador Marcos Paulo, né, e o então vereador Eduardo Nóbrega. Uma lei que dava isenção de tributo a imóveis que fossem usados como templos religiosos, né? Então, a Justiça, o Tribunal de Justiça disse que essa lei não pode ser legal, porque seria uma renúncia fiscal, né? E um dos pontos que a Justiça, que o Tribunal colocou, é que não houve uma análise do impacto orçamentário com a adoção dessa lei, né?
Então, essa é uma lei que, repito, foi aprovada em 2019. O então prefeito, Fernando Fernandes, Vetou a lei. vetou com base até no parecer, aí sim, dos procuradores de direito da prefeitura, né? Disseram que realmente era uma lei inconstitucional. O então prefeito vetou, mas mesmo assim a Câmara, por unanimidade, derrubou o veto de Fernando, e a lei passou a ser considerada, passou a vigorar, né? Mas aí agora tem a decisão... Os caras erram duas vezes, né? Fazem uma lei sem análise de impacto, porque eu nem vou... Eu fiz um levantamento assim, muito rápido, até porque a prefeitura não vai fornecer isso para a gente. Quantos são e onde estão os imóveis alugados para a igreja? Porque existe uma criatividade muito grande. O cara bola uma igreja, põe uma tabuleta na garagem dele e fala, isso aqui é um templo. Então isso vira uma bagunça danada. Porque são poucas as denominações religiosas, notadamente as pentecostais, que têm sede própria. Às vezes você tem uma Universal ou a igreja do Valdemiro, essas costumam ter sede. O Valdemiro não, o Valdemiro o da igreja mundial, responde muito processo por não pagar aluguel, né? E agora, então, o sujeito vai, ele põe uma plaquinha, fala, isso aqui é a igreja pentecostal fulano de tal. Então o vereador precisa tomar esse cuidado. Eu fiz um levantamento preliminar, eu descobri 301 endereços em Taboão da Serra. Uma cidade do tamanho da nossa, nós temos 301 endereços ocupados para atividade religiosa. Não custava nada o vereador pedir a assessoria para dar uma olhada nesses imóveis, vamos dar um passeio pela cidade. E aí junta-se a Câmara inteira depois e divulga o veto do prefeito. O prefeito já tinha falado, eu não posso sancionar essa lei. Aí mesmo assim eles persistem no erro. Então, nota 0 para todo o conjunto. O Marcos Paulo e o Eduardo, né, são os dois cabeças de bagre, líder do cardume, mas o resto foi no embalo também. Tem mais um destaque? Rapaz, nós temos aqui uma questão que Taboão da Serra está há 84 dias sem uma pessoa no gabinete de secretário de segurança ou secretária de segurança. 41 dias atrás, um dos jornais que dão sustentação ao Aprígio anunciou com toda a pompa e glória que uma delegada, na época eles ficavam brincando de esconde-esconde, porque eles vão fazer isso, né? Eu tenho uma notícia para dar, mas eu não vou falar o nome. Mas depois a gente ficou sabendo que é a delegada Michele Santana, que atualmente trabalha lá em Itapecerica da Serra. Ela é delegada desde o dia 3 de maio de 2017, trabalha a vida inteira aqui em Taboão. Seria uma boa nomeação? Pode ser, não sabemos. Mas há 41 dias ela foi anunciada. E agora nós já estamos no dia 12 de janeiro, 84 dias sem secretário e a prefeitura não se manifesta. E também não sei se essa delegada Michele Santana vai ser de fato chamada a compor o secretariado, porque pelo que se vê há uma proximidade dela com um dos vereadores desse tal do grupo dos 7 que está contra o grupo do prefeito agora. Então fica aí um grande ponto de interrogação. Porque também é comprovado que o Aprígio, eu não sei que tipo de banheiro que ele vai buscar a tinta para colocar na caneta, porque ele só faz caca nomeando. Ele chegou a nomear um sujeito chamado Vinícius, que disseram que o cara era oficial do exército, não sei o que e tal, e esse cara ficou 5 meses e 7 dias como secretário, ninguém nunca viu a cara desse cidadão, não tem um áudio gravado dele. E depois o Aprígio faz o grande favor de nomear um outro cidadão aí que ficou 1 ano, 2 meses e 17 dias fazendo um monte de tranqueirada na cidade. Então ele tem o dedo podre para nomear secretário. Agora, a cidade não pode ficar acéfala. E outra coisa, secretário de segurança, na verdade, o que ele faz é mandar na guarda municipal. Você pode perfeitamente eliminar a secretaria, ela volta a ser um departamento. Antigamente, a Guarda Civil Municipal era subordinada à Secretaria de Governo. Porque o que acontece? Você gasta salário de secretário titular, R$16 mil, depois tem o subsecretário, R$8 mil, durante um mandato são R$4.152.000 que vai para lá todo livro, porque o cara manda na Guarda Municipal. Só que a Guarda já tem comandante, a Guarda tem subcomandante,
tem inspetor de primeira classe, tem o segunda classe, porque tem um monte de gente para mandar. Então, já que não tem secretário, é uma prova de que ele não faz falta. E hoje a gente vai ficando por aqui. Até porque o estômago não aguenta mais, né? O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem.